Oi, gente, bom dia. Ó, os passarinhos dando bom dia para você. Deus deu graça para eles também, não só para nós. Eu acredito em um Deus que ama tudo que faz. E daí hoje a mensagem é: Deus escolhe por sua graça, tá? Daí a parte que eu quero ler é aqui, desse livro aqui, sobre o Elias, sobre alguém que está fugindo de Deus. Deus já deu uma ordem, o que deve ser feito, mas está fugindo, né? Está descansando, está... Não, está fugindo mesmo, essa é a verdade, está fugindo. Mas eu oro para que Deus te encontre, Deus te alimente e você volte, continue aquilo que Deus já determinou para que você faça, ok? Ó, em João 15,16 diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi Deus que te escolheu, não foi você que o escolheu. Segundo Paulo, a graça inexplicável de Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas, as coisas vis e as desprezíveis. 1 Coríntios 1,27, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1,29. Não importa o quanto você se ache bom demais, Deus vai te alcançar. Assim como eu estou vendo, Saulo se achava bom demais, né? E aí ele teve aquela experiência com Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Então, ele não pediu por essa experiência. A gente não pede, ai, Senhor, quero ter uma experiência contigo. Nas minhas orações eu tenho dito, Senhor, chega de teoria, eu quero experiências contigo, eu quero viver, né? Aquilo que o Senhor tem me falado, que eu tenho aprendido com o Senhor. E daí a palavra de hoje é o seguinte: você vai viver uma experiência com Deus, que pode ser bem negativa para você, tá? Eu vou falar bem a real para você. Porque Deus usa coisas loucas. Depois que Saulo tem essa experiência e que pensa, não é uma experiência legal você encontrar com alguém e olhar na sua cara, não. Foi tipo um raio caiu do céu. Que eu sempre digo que esse raio que caiu do céu foi Satanás que caiu da vida dele, né? Ele achava que estava servindo a Deus, ele estava servindo ao inimigo. Talvez você tenha uma vida que até agora você acha que está correta, mas em muitas coisas você pode estar servindo ao inimigo. Então aquela experiência não é legal quando alguém chega em você, ainda mais Deus, né? E dizer, ei, você está me perseguindo, sabe? Cara a cara dizer para você isso. Por que você está fazendo isso? Ninguém quer ser confrontado. Então essa experiência pela qual você vai passar, você vai ser confrontado. E não vai dar para você virar o rosto, porque vai ser algo assim gigante, sabe? Algo que vai te causar vergonha, você vai cair do cavalo e, e isso causa, Paulo depois o quê? Fica cego, né? Me desculpe um pouco a ignorância, mas depois tem alguém que entra no cenário para ajudá-lo, porque esse contato com Deus não é positivo, é negativo. Inicialmente, assim, fisicamente falando e emocionalmente falando, ele fica abalado, né? A Poliana, a gente vai almoçar agora.
que na hora do almoço é essa palavra que Deus está falando, entende? Porque tem pessoas que acham que tudo que é negativo provém do diabo e tudo que é positivo provém de Deus, e não é assim. Essa palavra você vai ter um encontro com Deus de confronto, para que ele diga: ei, fulano, fulana, por que você está fazendo isso contra mim? Sabe, o que foi que eu te fiz? Eu não tô gostando. E você vai parar agora com isso. E aí você cai do cavalo, sabe? Você está perseguindo essas pessoas? O que foi que elas te fizeram? Então tem uma queda, tem uma cegueira. Esse tempo assim de cegueira para que você não olhe mais para o que você anda olhando. Eu não sei. Você anda olhando para algum pecado, né? O que será? Pecado sexual, pecado, sei lá, de egoísmo, né? Ai, meu dinheiro, meu dinheiro. Pecado de orgulho mesmo, né? O quanto, sei lá, desprezando as pessoas que, sei lá, não sabem ler ou têm menos estudos que você, né? Pode ser tanta coisa, entende? Ó, nenhuma carne se glorie perante ele. Pode ser muita coisa. Mas e aí você cai. Mas esse momento de queda é para que você silencie um pouco, fique cego e alguém entre no cenário para te ajudar. Para que você repense o que você tem feito, que Deus não está gostando. Entendeu? Porque a tua alma é dele, ele retoma o projeto. Como eu disse anteriormente, ele retoma o projeto. E essa queda do cavalo é semelhante às 6 mensagens que esse moço cai lá do alto, ele tá com sono de morte. Mas às vezes essa cegueira, esse sono é provocado por Deus para repensar uma vida, que às vezes até está acelerada, mas está ganhando coisas erradas, sei lá. Muito. Porque Saulo, ele só ganhava, né? Tudo ele ganhava, pensa. Ele era excelente em tudo que ele fazia, né? Mas o que ele ganhava? Sangue inocente. Ele perseguia os cristãos. E é aí que Deus está falando aqui: aqueles que você persegue, né, serão seus amados. Farão parte da tua família, né? Não sei, de alguma forma, entende? Você vai se redimir com essas pessoas. Porque Paulo, ele dá a vida por Jesus, não só por Jesus, mas por aqueles que se tornarão cristãos e que são cristãos, né? Entende que ele se redime do sangue inocente que ele derramou? É claro que tudo é pela graça, mas eu creio que Deus pede que a gente coloque no lugar aquilo que a gente prejudicou, entendeu? Ou pelo menos tente. Isso é ser honesto, né? Quer ver um exemplo? É tudo pela graça, mas quando eu era criança, o primeiro contato que eu tive com Deus foi um quadrinho que eu ganhei de um casal cristão, protestante, e eu fiquei assim com uma má impressão, não dele. Por quê? Porque ele deu um golpe no meu pai. Não só no meu pai, mas na mulher. Ele foi para o Japão, ele fez uma dívida enorme no meu pai e ele nunca pagou. E ele tinha 2 filhas aqui passando fome e mais a mulher. E aí eu
Quando eu cresci pensando, mas pela graça sois salvos, tudo bem. Mas você precisa demonstrar isso no teu comportamento e o quê? Ressarcir o dano. Eu já vi outras pessoas que praticam a mesma coisa. Eu sou salvo pela graça, eu não pago minhas dívidas, eu não vou ressarcir as pessoas, sabe? Às vezes nem perdão não pede. E não é assim. Entendeu? Mas daí começa um processo doloroso, né? É isso que eu tô vendo pra você. Mas esse pode ser para outra pessoa também que você conhece. Esse processo é para redimir, entende? Para redimir, para te. Ele já te escolheu. Então, eu acho que o processo já começou. Já começou. Uhum. Só que inicialmente aquilo que parece ruim, depois você vai ver que foi excelente, né? Foi, nossa, eu tava vendo fotos minhas que eu quero dizer para vocês. Eu evito ficar vendo fotos do passado para não ter saudade, né, dos meus pais, enfim, que é muito difícil ainda para mim. Então eu nem olho, nem minha mesmo. Só olho as que tem no celular, às vezes no Facebook, mas. E aí eu tava vendo as minhas fotos e olhando para mim pensando, meu Deus, quem que é essa? Mas quem que é essa? Por isso que ele muda de nome, né? Eu não sei se é verdade essa história que ele muda de nome, Saulo para Paulo. Mas essa mudança que Deus vai trazer para sua vida é o seguinte: você vai olhar para trás e falar: meu Deus, mas quem que é esse? Gente, por que eu demorei tanto tempo? E aí eu tenho umas fotos que eu tô na igreja. Algumas vezes que eu fui como visitante, sabe? E eu me olhava assim na foto e lembrava do dia que eu estava naquelas vezes. E eu não tinha esse entendimento, eu não estava buscando Deus, eu estava ali realmente como visitante. Tipo, ai, o que é esse lugar? Ai, que legal, ai, vai falar de. Mas assim, tão alheia, sabe? Tão sem receber mesmo o Espírito Santo, sabe? E aí fico tão feliz por Deus ter me feito cair do cavalo, porque ele já me fez cair do cavalo, né? Então, assim, mas assim, ao longo do processo com Deus, a gente vai ter que cair do cavalo várias vezes. A gente vai ter que passar por momentos de solidão, solitude e solidão também, né? Para poder valorizar também aquilo que ele vai dar, entendeu? E, e é isso, sabe? E aí. Mas só que quando eu olhei as minhas fotos do passado, no primeiro momento eu me culpei, sabe? Eu pensei, ai, por que eu não entrei na igreja com esse espírito que hoje que eu entro, sabe? Com esse entendimento. E aí eu fiquei na culpa. Só que a culpa em nada adianta, entendeu? Ai, por que eu não entendi antes? Por que eu não comecei a esperar em Deus antes? Por que eu caí tantas vezes? E aí esse processo começou a me deixar um pouco depressiva, né? E aí Deus me falou, não é assim, você não tinha entendimento de agora. Né? Então, esse processo de cair do cavalo, de ficar cego, de Deus te confrontar, não é para vocês ficarem em culpa,
mas para que haja uma mudança em você. Daí eu entendi, fiquei tranquila. Ah, não, tudo bem, tudo é aprendizagem, vou poder testemunhar que cada um tem o seu processo. E se eu não mergulhei de cara, não recebi o Espírito Santo assim, não, sabe, fiquei já na igreja de primeira, é porque realmente eu não tinha, sabe? O meu terreno não estava bom ainda para receber a semente. Mas é isso que eu queria dizer para vocês, né? Não fiquem na culpa, mas entenda o teu processo, que Deus está colocando de novo a semente dele e eu creio em nome de Jesus que dessa vez vai frutificar. Amém? Tchau, um abraço, Deus abençoe.